Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E hoje eu gostaria de começar com uma reflexão, uma pergunta para você. Que atmosfera você tem criado à sua volta, fruto das suas palavras e das suas declarações? Se hoje você parar para pensar, o que tem saído de dentro de você, o que tem fluído aí? E que atmosfera, o que você tem atraído para a sua vida, fruto das suas declarações? Tem sido declarações de fé, de vitória ou não? Tem sido declarações negativas nesses dias? E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, vamos refletir na palavra do Senhor. Por isso, já gostaria de te convidar, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? Há poucos dias atrás, eu soube de uma pessoa que ela sentiu um desconforto no corpo físico dela e ela falou: provavelmente eu estou doente e vou ter que me afastar das minhas atividades. Imediatamente eu pensei, a nossa declaração ela deve ser de vida, ela deve ser de saúde. Ainda que a gente sinta algum desconforto, nós devemos declarar sobre as nossas vidas a saúde, devemos declarar a vida e repreender a enfermidade sobre nós. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E em Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vida ou morte no poder das nossas palavras. Como que nós podemos atrair, um ambiente de fé, algo positivo para a nossa vida, se nós temos atitudes, palavras que declaram coisas negativas? E é isso que nós vamos atrair se nós falarmos essas declarações, se nós proferirmos, pois a palavra diz que a nossa língua tem o poder de dar vida ou morte, e não é só vida no nosso corpo físico, é vida à realidade, vida às nossas situações, ou morte. E é sobre isso que nós devemos refletir nesses dias. Em Tiago 3, 11 e 12 diz: porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Como vamos jorrar algo que não está dentro de nós? Como vamos criar um ambiente de sobrenatural, de fé, de ativação na nossa vida, se as nossas declarações não estão atraindo isso? Não estão sendo declarações de fé, não estamos criando um ambiente para um mover de milagres. Se nós pararmos para pensar, como aqueles espias que foram à terra prometida ver como ela era, eles foram enviados, 12 espias, e 10 deles voltaram com um relatório muito negativo, dizendo: aquela terra até ela é boa, mas há muitos gigantes, não temos condições de vencê-los, é muito difícil, nós vamos morrer. E 2 pessoas, Josué e Caleb, vieram dizendo que havia gigantes, mas que Deus havia prometido a eles, e sim, eles poderiam vencer. O povo de Deus poderia sim ser vencedor naquela terra. E qual foi o ambiente que foi criado? Aqueles 10 espias, eles criaram um ambiente de murmuração, de temor no meio daquele povo. Eles inflamaram pessoas fruto das suas declarações de derrota. E se nós formos ver a palavra do Senhor, essa história, toda essa geração, ela acabou morrendo no deserto. Quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, e uma nova geração que nasceu nos 40 anos que eles ficaram no deserto. Ou seja, toda aquela geração que resolveu se agarrar a decretos negativos e de derrotas acabaram morrendo no deserto. Ao passo que aqueles que viram as dificuldades, mas mantiveram uma declaração de fé, fruto daquilo que o Senhor havia dado a eles, esses fizeram toda uma geração herdar aquela terra, aquela terra da promessa. Então, aquilo que sai da nossa boca, as nossas declarações, ela tem poder de ativar aquele ambiente, ativar um ambiente de fé e milagres, ou inflamar um ambiente de derrota, de fracasso. E não foi isso que Jesus conquistou na cruz.
né? Então nós precisamos ver aquilo que sai da nossa boca, o que está gerando, né? Muitas pessoas, elas têm declarações que parece que são pessoas desamparadas nesse mundo, que não tem a quem recorrer, né? Que não tem uma saída. E não é isso que a palavra do Senhor nos fala, né? Muitos ouvem falar que há desemprego e nem saem de casa para largar currículo. Há pessoas que trabalham em alguma empresa e quando a empresa fala em alguma demissão que vai ser necessária fazer, ela pensa logo que vai ser ela. Não, vai ser eu porque eu sou assim, eu tenho um azar para as coisas. Já atrai algo negativo para a sua vida, já começa né, o seu coração a ficar entristecido e acaba atraindo isso, né? Se sente algum desconforto, diz assim, é como o apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne, esse deve ser o meu. E acaba anulando a obra da cruz de Jesus na vida dela, né? Jesus conquistou na cruz a saúde, Jesus conquistou na cruz uma vida abundante. E é isso que nós devemos tomar para nós. Nós devemos tomar aquilo que Jesus conquistou. Ele disse que ele nos faria por cabeça e não por cauda. Ele respalda os seus filhos. Então nós não podemos anular a obra da cruz nas nossas vidas, porque Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos libertos e para que nós tivéssemos uma vida abundante. E se nós não estamos tendo essa vida abundante, se estamos vivendo uma vida de derrota, de tristeza, de fracasso, de ansiedade, bom, nós podemos nesse tempo parar e analisar o que eu não estou fazendo na minha vida, por que eu não estou tomando posse dessa vida abundante que o Senhor respalda para nós. Mas da onde vem esse mau hábito, vamos dizer, de falar coisas negativas, de declarar coisas positivas, negativas? Bom, todo hábito, seja bom ou seja ruim, ele nasce da repetição. Você já viu falar sobre isso? Para criarmos um hábito, basta a gente repetir ele, né, por vários dias e ele se torna um hábito na nossa vida. E é assim a pessoa que tem o hábito de proferir palavras negativas, palavras de derrota, vem muitas vezes de uma mentalidade derrotista, e algo que foi criado muitas vezes no ambiente que ela vivia. Pessoas que já conviveram com pessoas muito negativas ou que têm em si essa mentalidade negativa por algo que viveram, enfim, e que precisam ser curadas e restauradas pelo Senhor. Então nós precisamos analisar o que decretos têm saído da nossa boca, que ambiente nós temos criado à nossa volta por aquilo que sai da nossa boca. E toda mudança de mentalidade, ela precisa começar primeiro em identificar quais são os pontos que precisam mudança. E ali, como na semana passada eu falei, né? Aquilo que sai da nossa boca nada mais é do que externar aquilo que está dentro do nosso coração, dentro de nós, porque a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando ela sai, ela simplesmente está externando algo que já está dentro dela, dentro do seu coração, da sua mentalidade. Então, é ali que precisa ser trabalhado essa forma de pensar, de analisar e daquilo que flui da boca de cada um. Então, isso precisa começar lendo a palavra do Senhor, lendo livros que falam sobre fé, vendo coisas que vão ativar a sua fé e não sentimentos de derrota. Muitas pessoas nesse tempo de pandemia em que as mídias estavam, né, cheias de um cenário caótico, era isso que fluía dela, esse cenário caótico, né? Esse medo, era isso que fluía. Por quê? Porque ela estava colocando dentro de si algo negativo. Então era o que fluía de dentro dela. Por isso nós precisamos identificar e começar a colocar dentro de nós, dentro da nossa concepção, dentro da nossa mentalidade, aquilo que é de fé, aquilo que profere um cenário de milagre, um cenário de fé, um cenário de ativação. E isso começa a mudar o ambiente à nossa volta. Então hoje eu gostaria de propor um desafio para você. Se você identificou hábitos na sua vida de falar coisas negativas, de sempre olhar
a situação com um olhar de negativo, de derrota, daquilo que está dando errado, eu quero te convidar a fazer um jejum de palavras negativas. Isso mesmo, se você tem esse hábito, eu gostaria de te convidar a dedicar, não sei qual a sua frequência, mas você dedicar ali pelo menos um dia da sua vida, faça esse teste 1 ou 2 dias, sem falar palavras negativas, faça um jejum da sua boca, da sua língua, daquilo que é negativo, e você vai ver o ambiente sendo mudado à sua volta. Sim, porque aquilo que flui de nós, ele muda ambientes. Como diz a palavra, vida ou morte. E nós precisamos atrair cenários de fé, de vida, de mudança. Então, cuide aquilo que você está olhando, cuide aquilo que você está escutando e mude isso na sua vida. Mude esses hábitos para que os hábitos que fluem de você também sejam transformados. Amém? E é isso que nós devemos proferir. Se há algo na sua vida que ainda não está da forma com que você deseja, com que você tem sonhado, eu quero que você comece a declarar as palavras de fé, as palavras, as promessas do Senhor para a nossa vida, para a sua vida. Senhor, o Senhor me diz que colocaria por cabeça e não por cauda, que os seus filhos o Senhor não desampara, por isso eu sei que o Senhor não vai me desamparar, bem nenhum falta para aqueles que o temem. Enfim, você comece a declarar palavras de vida e de fé. A palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, você vai criar um cenário de milagre, um cenário de fé à sua volta. E eu te convido a fazer esse jejum de palavras negativas, se você tem esse hábito, e eu quero que você depois me conte o que aconteceu à sua volta. Amém? Eu gostaria nessa hora de orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida, Senhor, de cada um que nesse momento está assistindo esse vídeo, Pai. E eu quero te pedir, ó Pai, que um ambiente sobrenatural, Senhor, invada este lugar, esta casa, esse carro, este lugar onde está sendo assistido esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu venha, Senhor, tocando e ungindo, Senhor, a mente de cada um. Senhor, removendo, Deus, fortalezas, pensamentos errados, Pai, que foram criados ao longo dos tempos. Senhor, sentimentos e pensamentos de derrota, de fracasso, Pai, de que não eram suficientes. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha agora, Senhor, tocando, Senhor, em corações, curando, restaurando e ativando, Senhor, um novo tempo, uma nova mentalidade, uma forma nova, Senhor, de falar e de declarar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor, como na palavra diz que o Senhor tocou, Senhor, na boca, Senhor, do profeta Isaías, para que ele fosse, Senhor, transformado de dentro para fora. Eu te peço, Senhor, toca, Senhor, na boca dos meus irmãos e traz, Senhor, um entendimento, Senhor, daquilo que está sendo proferido da sua boca, que tem poder, Senhor, de ativar ou de destruir, de criar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor, a saúde no corpo, na alma e no espírito. Repreendo todo espírito de enfermidade, repreendo todo espírito de briga, de desavença dentro de casa, espírito de depressão, eu vou contra ti agora e eu declaro por terra, espíritos de depressão fora desta casa, espíritos de ansiedade fora desta casa, espíritos de derrota, de fracasso, eu declaro agora por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, sai agora dessa casa, dessas vidas. Senhor, eu declaro, Senhor, uma atmosfera de milagres, uma atmosfera do sobrenatural, Senhor, entrando nessas vidas e transformando realidades. Abre portas de emprego, Senhor. Abre, Senhor, aquilo que estava fechado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, saúde. Eu declaro vida abundante sobre esta família, sobre esta casa, no poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e depois me conte. Amém? Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.